Olá, bom dia pessoal, bom dia comandante, bom dia Ana Lúcia, bom dia mamãe, sua bênção. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso papo matinal. Sexta-feira de carnaval, né? Hoje estou de casa, já é mais tranquilo, hein? Bom dia a todos. Vamos esperar aí um minutinho aí pra galera ir chegando. Bom dia, Guto, seja bem-vindo ao Papo Matinal. Guto, nunca vi por aqui, hein, Guto? Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá. Então vocês vão... A galera vai percebendo aí, cara. Eu conheço a galera que vem. Conheço aqueles que estão aqui. Bem, até agora dá pra conhecer, né? Vamos ver se vai permanecer assim. E aí, vocês estão bem? Londrina, que legal. Pelo Diegão é um grande amigo, meu. Grande amigo. E aí, Diego, tá na paz? Tiago tá começando a aparecer aí também, né, Tiago? Tá atendendo, não é isso, Tiago? A Eliane. Tudo bem? Aí, galera, o Tiago é um que tá se preparando aí já há um tempo já, com as 3 pessoas. O Guto tá comentando aí do Diego, né? Então o Tiago também tem se preparado já há um tempo aí, com as 3 pessoas aí, pra poder ajudar outras pessoas. A gente precisa de gente assim. Que legal, que bom, cara, que bom. E tem muitas novidades por aí, né, cara? A galera tá cada vez mais se reunindo para estudar um pouco. Olha, Júlia, tudo bem, Júlia? Quanto tempo? Júlia, você tá sumida, hein, Júlia? Eu vou te mandar direct, hein? Você anda meio sumida. Bom dia, Arthur, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Que legal, cara. Que legal, muito bom. Bem, pessoal, vamos começar nosso papo matinal hoje aí, né? Porque eu tô de casa aqui, que eu vou ficar tomando tempo de vocês não, que vocês têm as responsabilidades de vocês aí pra vocês conduzirem, né? Lembrando sempre disso, né, cara? São as nossas responsabilidades que nos salvam. E aí é o seguinte, vamos lá. Nós estamos aqui, eu vou praticamente finalizando hoje. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Vamos finalizando hoje aqui praticamente a nossa série aqui do plano de vida, né? Que isso, Ana? A gente já se fala há um tempão aqui. Vamos lá. Então, meus amigos, é o seguinte. Vamos hoje finalizar praticamente a nossa série aqui do plano de vida, né? É claro que há muito mais o que a gente poderia falar sobre o plano de vida. Há muitas outras práticas que a gente poderia acrescentar no que tange a vida espiritual. Mas assim, eu quis através dessas lives fazer um en passant daquilo que é um básico, né? Um básico da nossa vida. Só que aqueles que realmente tentaram experimentar e colocar isso em prática, né? Ou seja, tudo que a gente falou até agora. A gente tentou falar um pouco sobre o oferecimento do dia, ao princípio do dia, um exame de consciência que marca um final do dia. Nós falamos aqui sobre a oração mental, né, aquele diálogo mais livre com Deus, que acontece um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, né, 15 minutinhos, 20 minutinhos para alguns. Nós falamos um pouco sobre a leitura espiritual, sobre essa importância da gente alimentar o nosso espírito, né? Da gente alimentar o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso coração, ou seja, e formando o nosso crítico, para que a gente possa fazer bons juízos da vida e possa ter uma fé, uma crença constituída que subsidie os roteiros futuros. Então nós falamos de tudo isso aqui durante essas conversas de um pouquinho mais de uma semana ali, né? Teve um dia que eu não pude fazer a live,
mas a gente começou no final da semana passada, né? Então, falamos um pouquinho sobre essas questões, né, do plano de vida. Haveria muito mais ainda do que a gente poderia falar, mas isso daqui que eu comentei é o básico. Mas aqueles que tentaram fazer, de alguma forma, aqueles que realmente pegaram um livro espiritual e começaram a implementar, sei lá, 12 minutos, 10 minutos por dia de leitura, ou que experimentaram realmente se colocar num quarto, fechar um pouquinho a sua porta, fazer a sua oração mental, encerrá-la com uma oração vocal. A gente comentou aqui também sobre a importância da oração vocal. Aqueles que tentaram acordar num horário fixo e fazer ali o oferecimento do dia, né? Aquele que eu citei até uma forma durante um momento do dia, né? que eu dizia, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio meu Senhor e meu Deus, eu vos adoro e vos amo de todo o meu coração, dou-vos graças por me teres criado, feito cristão pelo santo batismo e me conservado nesta noite. Receba as ações deste dia, fazer que elas sejam feitas todas segundo a vossa santa vontade. Para a maior glória vossa, preservai-me do pecado e de todo mal, que a vossa graça esteja sempre comigo e com todos que me são queridos. Amém. Ou então até aquela fórmula mesmo que o padre Paulo Ricardo costuma usar, né? Inspirai no Senhor e ajudai-nos a realizar, para que por vós comece, por vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, essa oração, né? Olha o Padre Wesley, seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Estamos falando exatamente do plano de vida, hoje aqui encerrando a nossa série sobre o plano de vida. Muito obrigado, Padre. Esses dias eu estava falando com a Priscila Busanello, eu vi uma foto do senhor lá, celebrando o casamento dela com o Bernardo. Que maravilha. Estamos todos unidos aí, que legal. Então, continuando aqui com vocês, falávamos sobre isso, né, sobre essa importância de iniciar o nosso dia com Deus e de encerrar o nosso dia com Deus. Mas quem experimentou tentar fazer isso, com certeza, se você não tem isso estabilizado ainda na tua vida, você vai estar me dizendo aí, pô, Maurício, cara, foi difícil. Poxa, Maurício, eu não estou conseguindo manter a constância, tá difícil ali, sabe? É duro o caminho. Às vezes tem dia que eu não estou com vontade de fazer. Às vezes eu estou com preguiça. Às vezes eu estou cansado. Às vezes parece que eu estou fazendo uma coisa de uma forma muito artificial. Às vezes eu esqueço, Maurício. Às vezes eu esqueço. A gente falou aqui durante essas lives do plano de vida sobre essa característica do homem, que o homem é insano, ou seja, aquele que esquece, o homem esquecente, né? Um ser esquecente. Então eu esqueço, Maurício, sabe? Eu não consigo lembrar disso tudo. Ou de repente, poxa, Maurício, quando eu começo a fazer isso, a minha cabeça vem com tantas preocupações e tantos... Ou seja, são infinitas as dificuldades para você poder estabelecer um plano de vida, para você começar a viver uma vida de oração, né? Mas eu queria hoje trazer para vocês um pequeno segredo. Um pequeno segredo. E aí eu digo para vocês que é o seguinte: desde o início do cristianismo, sempre houve uma tentativa, antes, assim, a grande tentativa, o grande caminho de santidade, ele foi um caminho de imitação do Cristo, né? Uma tentativa de fazermos como ele fez. Porque, de alguma forma, a própria vinda do Cristo foi esse movimento de Deus vir nos salvar, mas também existe a dimensão onde Cristo veio para ser nosso exemplo, né? Para ser um exemplo de caminho a seguir, para que a gente pudesse ter um exemplo muito prático, bem material de, olha, é por aqui. Então, a vida de santidade, ela passou a ser, a vida espiritual, ela passou por muito tempo a ser esse processo de identificação com a vida do Cristo. E poucas pessoas conhecem tão bem a vida do Cristo como sua própria mãe. Então, na história da igreja, na tradição da igreja, é raro a gente conhecer. Melhor, eu desconfio que não haja nenhum dos grandes santos, que não nutriram no seu coração uma grande devoção pela Virgem Maria, por Nossa Senhora. Pode procurar, pode ver aí os grandes santos
E se não está diretamente na vida pública dele, procure a experiência espiritual. Porque há essa diferença, né? Esses dias eu estive aqui na Bahia, no santuário da Santa Dulce, dos pobres, e conversava com o Frei Ícaro, que é o responsável pelo santuário. E aí eu perguntava a ele qual uma boa bibliografia para eu poder ler sobre a vida da Irmã Dulce, né, de Santa Dulce. Eu já tinha visto o filme, já conheço algumas histórias, mas eu queria me aprofundar, conhecer um pouco mais, já que eu estou nesse templo da Bahia aqui, eu gosto de me aprofundar um pouco na dinâmica da história do lugar, né, de onde eu vivo. E aí ele me disse, né, olha, tem essas duas coleções aqui que são excelentes num campo histórico. Então, ou seja, vai falar os grandes feitos, como que foi a vida dela, os marcos históricos da vida dela. Então observa que até mesmo na leitura, na literatura, existe essa questão do foco. Só que existe... aí ele falou o seguinte, mas eu recomendo você começar a conhecer a Irmã Dulce por dentro. Aí ele me recomendou um livro das cartas dela. E aí eu me recordei que quando eu fui ler um pouquinho sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, eu já tinha, né, eu já tinha guardado isso tudo, assim, da história da Madre Teresa, né? Eu cheguei a pegar um pouquinho dela em vida, né? Então, via na televisão, vi o filme, li algumas histórias, mas um dia eu ganhei da minha tia, a mãe da Joana, que está aqui com a gente, um livro que são as cartas de Madre Teresa de Calcutá, o diário dela, na verdade. E você se surpreende com a vida espiritual de Madre Teresa, porque o que você conhece de Madre Teresa de Calcutá? É a vida prática dela, né? A vida de caridade, cuidando dos pobres, vivendo no meio dos pobres e dos mendigos na Índia, até levantando algumas bandeiras como contra o aborto na ONU. Mas você não consegue perceber através disso tudo a intimidade, esse mesmo, vem seja minha luz. Você não consegue identificar dentro disso tudo a grande espiritualidade que vivia Teresa, sabe? Uma intimidade profunda, uma vida profundamente mística, por sinal, tá? Profundamente mística, por mais que ela tenha vivido uma secura que durou cerca de 50 anos. Mas o período da juventude de Madre Teresa é um período marcado por experiências místicas, inclusive. Então, quando a gente quer conhecer alguém, o caminho da santidade de alguém, né, a espiritualidade de alguém, é melhor que a gente comece a conhecê-los por dentro. Então, de alguma forma, se a gente quer começar a conhecer um pouco mais da vida do Cristo, começar a guardar um pouco mais da vida do Cristo, é necessário que a gente comece a olhar aqueles que formaram a consciência do próprio Cristo, né? Aqueles que estiveram ali desde o início, como o Padre Wesley colocou aqui, São José, né? Que ficou 30 anos ali ensinando ao Cristo as atividades laborais, né? Foi com São José e com a Virgem Maria que Cristo aprendeu a falar, aprendeu a andar. Tem até uma música bonitinha assim, né, do Padre Zezinho, bem antiga, que fala disso, né? Como que a Virgem Maria e São José foram esses pais humanos que ensinaram. Então existe uma porta, um caminho que facilita a vida do nosso plano de vida. É importante que o nosso plano de vida ele tenha um certo toque mariano. Por que isso, Maurício? Porque, em primeiro lugar, Cristo escolheu vir ao mundo por meio da Virgem Maria. Cristo escolheu vir ao mundo por meio da Virgem Maria. Por que nós escolheremos ir a Ele por outro caminho? Eu falava para vocês aqui sobre essa perda desse senso de hierarquia que a nossa sociedade perdeu mesmo, assim, né? Perdeu. E que eu me sinto muito feliz pela vida militar ter guardado isso dentro de mim. O senso de que existem coisas mais importantes do que outras. Existem, inclusive, pessoas humanamente mais importantes do que outras. E eu sei que está muitas das vezes no nosso imaginário, no imaginário popular,
essa ideia de tipo assim, nós somos seres humanos, somos todos iguais. Isso guarda uma verdade, tá? Diante de Deus, a nossa dignidade, né? Sim, somos seres humanos, somos todos iguais, homens, mulheres, ricos, pobres, somos iguais nesse aspecto. Não estou desfazendo disso, não. Mas no campo humano há importâncias diferentes e a gente não pode negar isso. Negar isso é negar a realidade, entende? Negar isso é negar a realidade. É claro que na vida humana, a vida humana ela emula a vida do espírito, né? Ela emula a vida do espírito. Santo Irineu de Lyon fala isso, né? Eu tenho como conhecer as coisas do alto, do céu, através daquilo que eu vejo na terra. Né? Nós somos ou não somos frutos da criação de Deus? Se somos frutos da criação de Deus, Deus coloca na sua criação um pouco da estrutura do que é o mundo celeste, né? O que é a vida espiritual, a vida eterna. Então a gente tem que olhar um pouco aqui e perceber que existem algumas coisas que são inegáveis. Ou seja, você entraria em qualquer lugar com qualquer roupa, você iria no Palácio do Planalto de sunga para uma audiência com o presidente da República. Você vai a um casamento vestido de fantasia, sendo que o casamento é uma ocasião formal ali, onde as pessoas estão ali ofertando a sua vida no altar. Aqui o Padre Wesley está colocando aqui, né? O Tanqueray diz uma tese trinitária: a Santíssima Trindade é devota de Maria. Tanqueray, para quem não conhece, é um autor que escreveu um livro, eu tenho até ele aqui, que é Teologia Ascética e Mística, e ele fala bastante sobre essa questão da dinâmica da vida espiritual. Aí aqui o Renan está colocando aqui também, né? Irmão, sem Nossa Senhora eu nada seria, minha conversão veio através dela e se mantém através dela também. Então eu ouço dizer para vocês que a Virgem Maria, ela dá toda essa dinâmica, né? Essa dinâmica de profundidade da vida espiritual, né? Essa dinâmica de ligação, ela vai tornando o caminho mais fácil. E às vezes nós perdemos esse senso de hierarquia. Por que eu estou falando desse senso de hierarquia? Porque nós achamos muitas das vezes que podemos ir a Deus de uma forma direta. Você está entendendo? Uma das grandes misericórdias que Deus nos concedeu foi ter vindo a nós por meio da Virgem Maria. Porque vindo a nós por meio da Virgem Maria, Ele nos deixa a chave e a dica que nós podemos ir a Ele através dela. Está entendendo? Que nós podemos ir a Deus através dela. Então é importante que nós tenhamos essa noção e o coração ligado, né, numa devoção mariana, para que a gente possa alcançar a Deus. Existe um livro, né, que o pessoal costuma fazer a consagração. Eu, por muitos anos, eu fiquei na paróquia, quando eu era adolescente, eu tinha um grupo mariano, né, a gente chamava de Totus Tuus. Esse grupo mariano, a gente fazia a consagração à Virgem Maria, né, com várias pessoas que entravam no grupo. A gente fazia a partilha da palavra, rezávamos o terço juntos e preparávamos as pessoas para essa consagração, que é um livro de São Luís Maria Grignon de Montfort. Né? Eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu ver. Ele já não tem nem mais capa, de tanto que eu já utilizei esse livro. Isso aqui é uma capa antiga que ele tinha, né? Era assim, ó. Olha aqui como ele já está. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, assim, quantas e quantas vezes eu já li o tratado. E existia uma parte nele que me encantava e que era bem didática, explicando um pouco dessa questão. Ele dizia o seguinte: é claro que você pode pedir as coisas diretamente a Deus, mas imagina que você é simplesmente um servo, um camponês sem valor, né, diante de um rei, numa estrutura medieval, né? E aí você colhe maçãs para você levar para esse rei. E aí quando você colhe essas maçãs para levar para esse rei, é claro que é um presente e o rei vai aceitar. Mas, cara, você acha mesmo que o rei não tem maçãs lá? Que ele não tem uma criação inteira e maçãs muito mais bonitas do que a sua, inclusive? Mas quando você opta de correr o caminho pela rainha, né, pela Virgem Maria, ela pega a sua maçã, coloca numa bandeja de ouro, enfeita a maçã ao redor, coloca de repente um pouco mais de sabor nela, limpa a maçã e oferece ao rei dizendo o seguinte: olha o que o seu filho preparou para você.
É claro que essa maçã ela vai ganhar um outro valor, né? Lá no quartel a gente até brinca que em períodos de recessão não dá para você fazer comidas muito boas, né? Mas tudo ganha uma diferença quando você prepara a comida de uma forma diferente. Então, às vezes quando a gente está vivendo alguns períodos de recessão, às vezes um período de dinheiro curto, aí o que a gente faz com a comida? A gente dá um aspecto mais bonito nela, né? Para ela ter uma aceitação melhor. Eu pego a maçã aqui, corto ela toda em cubinhos, preparo ela no prato, aquilo fica até mais gostoso, não é verdade? Então, a Virgem Maria, ela faz essa intermediação para nós. É ela que abre as portas do Palácio Real. É ela que torna a nossa entrada no palácio para falar com o rei de uma forma muito mais digna. Muito mais digna. Então isso facilita muito o caminho. Se Cristo veio a nós por meio da Virgem Maria, por que não iremos nós também através dela? Há uns 2 dias atrás, mais ou menos, teve uma leitura do livro do Eclesiástico que falava sobre a sabedoria, né? Para quem não sabe, os santos padres sempre identificaram a sabedoria de Deus como a Virgem Maria, né? A Virgem Maria, ela foi a sabedoria de Deus. Por que ela foi a sabedoria de Deus? Nós estávamos perdidos no mundo, né? Por conta do pecado original, perdemos completamente o vínculo com Deus. Porque a gente precisa entender, meus amigos, que é o seguinte: uma ação do homem diretamente com Deus, ela tem uma gravidade muito maior. Veja, quando eu cometo um erro com você e você comete um erro comigo, nós somos seres mutáveis. Nós estamos nesse mundo, nós mudamos. E porque mudamos, às vezes somos bons, às vezes somos maus, às vezes agimos bem, às vezes agimos mal, às vezes somos generosos, às vezes mesquinhos. Então, a minha mutabilidade, ela comunga um pouco com a sua mutabilidade. Então, de alguma forma, hoje eu vacilo com você, mas amanhã você me perdoa e eu vou tentar ser melhor com você, e aí você também vai tentar ser melhor comigo, e a gente vai vivendo essa dinâmica do perdão. Mas quando a gente se relaciona com Deus, há uma gravidade muito maior. Por quê? Porque Deus é um sumo bem. Tem aqui no quadro aqui, né, que ontem eu estava explicando para algum paciente aqui, né, sobre a bola do bem, né, dizendo que dentro da bola do bem, onde vive em torno o crítico, o roteirista e o personagem, há os 3 transcendentais que nós buscamos, né, a verdade, a bondade e a beleza. Então a gente está sempre em busca da verdade, da bondade, da beleza, né, das coisas boas, belas e verdadeiras. Mas o problema é que quando a gente está falando de Deus, Deus não é bom, belo e verdadeiro. Deus é a bondade, a verdade e a beleza, de forma absoluta. Então imagina, cara, que no relacionamento com Deus, quando o homem erra, quando o homem falha, quando o homem peca, ele cria um débito de justiça com Deus que é impagável. Um débito de justiça com Deus que é impagável. Essa era a nossa situação quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, cometeram um erro com Deus. Nós criamos um débito impagável. Um débito impagável porque eu não falhei, eu não errei com alguém que é verdadeiro, com alguém que é bom e com alguém que é belo. Eu falhei com a verdade, com a bondade e a beleza de forma absoluta. Então, Deus, por nos amar tanto, Ele cria um plano nessa história. E o plano dele é vir ao mundo como nós e salvar-nos, né? Morrer na cruz, pagar esse débito por nós. Só que esse plano, ele passa pela Virgem Maria. E seria achar que Deus é muito ruim, ou uma pessoa muito ruim, de tal forma que ele usasse da Virgem Maria somente. Não, ela sempre fez parte do plano dele. Sempre fez parte do plano dele. Ela sempre foi o caminho que ele escolheu para vir até nós. Então ela é, por excelência, o caminho que nós devemos ir até ela. Ah, Maurício, mas eu posso falar diretamente com Deus? Posso. Eu posso também chegar aqui lá no Palácio do Planalto, dar um chute na porta e falar: ô presidente, quero falar com você. Como é que o presidente vai me receber, eu chegando assim? Ou eu posso chegar através de um assessor, através de alguém que seja estimado dele. Eu posso chegar no quartel e abrir a porta do comandante e falar assim: comandante, quero falar com o senhor, né? Acho que isso aqui está pegando e tudo mais. Eu já vou despertar no meu comandante uma indisposição comigo. Ele vai falar assim: cara, quem é esse boy que está entrando aqui? Ou eu posso ir através do chefe de Estado-Maior, de alguém que é da confiança do almirante,
E o chefe de Estado-Maior chega para mim e falou o seguinte: Almirante, esse daqui é o comandante Férez, ele gostaria de falar com o senhor, ele trouxe aqui um pleito importante. Olha a disposição que o almirante vai ter para me ouvir. Então essa realidade de hierarquia é uma coisa que a nossa sociedade perdeu, tá? Perdeu. Aqui o Tiago está contribuindo aqui, né, dizendo: a justiça de um Deus eterno gera uma pena eterna perfeitamente justa. Exatamente. Somente um sacrifício eterno pode nos redimir. E o caminho escolhido para isso foi a Virgem Maria. Fala, Evelyn. A Evelyn está falando aí. Pode escrever a dúvida aí, no momento oportuno que eu respondo. O que eu quero ler para vocês? A Virgem Maria, ela é a sabedoria de Deus. Ela foi a sabedoria por excelência, porque o ponto grave da história, que é o ponto da nossa salvação, a história da nossa salvação, o tempo grave da nossa história, ele foi realizado através dessa sabedoria. E tem mais ou menos umas 2 liturgias atrás, uns 2 dias atrás, a liturgia foi exatamente o livro do Eclesiástico, né, que dizia. Pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Vou combinar com vocês aqui. Eu vou seguir o fluxo da live. Pode ir perguntando, não tem nenhum problema não. No final, como hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu vou lendo as perguntas aqui, vou voltando, lendo as perguntas e vou respondendo para vocês. Então deixa eu seguir aqui o fluxo aqui. Mas pode ir perguntando, fiquem à vontade, não está me atrapalhando não, tá bom? Então teve a leitura do Eclesiástico há uns 2 dias atrás, se eu não me engano, foi uns 2 dias atrás, foi o dia 25. Que ele falava exatamente sobre isso daqui, o amor à sabedoria. Ouçam comigo aqui o texto. A sabedoria inspira os seus filhos. Troquem um pouco na mente de vocês, quando eu falar de sabedoria, pensem na Virgem Maria, que é uma metonímia de alguma forma. Se a Virgem Maria, diz os Santos Padres, é a sabedoria de Deus, nós podemos, num caso mais estrito, substituir um pouco essa palavra sabedoria pela Virgem Maria. Olha só. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob a sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aqueles que a servem serão obedientes ao santo. Aqueles que a amam serão amados por Deus. Aquele que a ouve julgará as nações. Aquele que é atento em contemplá-la permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança, tê-la-á como herança, e sua posteridade a possuirá. Pois na provação ela anda com ele, e escolhe-o em primeiro lugar. Eu vou parar aqui, mas depois, se vocês quiserem pegar Eclesiástico 4, do versículo 12 em diante, para vocês pensarem um pouco mais sobre isso, vocês vão colher muitos frutos dessas questões. O que eu quero me pegar dessa passagem aqui para vocês? Olha como ele começa, né? A sabedoria inspira a vida dos seus filhos. Muitas das vezes essa falta de inspiração, né? Essa graça que nós precisamos, essa presença que nós precisamos para levar adiante um plano de vida, ela depende exatamente da presença da Virgem Maria. Então tá te faltando inspiração, meu amigo? Peça a Virgem Maria. Tá te faltando um pouco mais de coração na tua oração, porque você está se sentindo tíbio, frio demais? Peça a Virgem Maria. Depois ele coloca aqui, ó, ela, como a gente estava falando, ela os precede no caminho da justiça. Ela, além de ser um modelo, ela é aquela que foi na frente. É aquela que foi na frente no caminho da justiça. Ela é o exemplo para nós, nesse aspecto da vida de oração. Tem uma camisa que o pessoal usa, que eu me amarro nela, né? Que é uma camisa toda preta, que tem a Virgem do Silêncio. Ela é bem famosa, tem no Brasil inteiro, já vi isso no Brasil inteiro. E que fala atrás, né? Eu não lembro da primeira sentença da frase, mas eu sei que ele fala assim: não queira ter razão, faça silêncio, reze. Não queira ter razão, cale-se. É uma coisa assim. Então, como que a Virgem Maria nos ensina, né? Esse exemplo do silêncio, da vida simples, do recolhimento, toda a disposição para uma vida de oração,
para viver bem um plano de vida, a gente encontra no exemplo da Virgem Maria, ainda que ela tenha falado muito pouco nas palavras do Evangelho. Mas é ter essa sensibilidade de ouvir a história do Evangelho e tentar imaginar a participação da Virgem Maria, essa participação silenciosa. Isso fala muito para nós, né? Ela é esse exemplo. Depois ele diz assim, né? Aqueles que velam por encontrá-la sentirão sua doçura. Ou seja, o convívio com a Virgem Maria é um caminho mais doce. São Luís Maria Grião de Montfort, ele vai dizer isso, né? Que o caminho com a Virgem Maria, o caminho espiritual com a Virgem Maria, ele é um caminho mais doce, ele é um caminho mais fácil de alguma forma. Jesus sempre nos ensinou, né, que é estreita a porta pela qual nós devemos passar, mas a Virgem Maria, ela é essa porta do céu, ela é aquela que alarga esse caminho para nós. Então, muitos são os outros elogios aqui, né? Aquele que é atento e contemplá-la permanecerá seguro, ou seja, quem tem a Virgem Maria diante dos olhos permanece seguro, recebe sua proteção. Bem, meus amigos, sem me perder muito na fundamentação disso tudo, aonde eu quero chegar de forma prática para você que está aqui ouvindo o plano de vida, insere no teu dia a devoção mariana, né? Insere no teu dia a devoção mariana. Como a gente pode fazer isso na prática? Os 5 minutinhos no qual você para ao meio-dia para você rezar o teu ângelus. Normalmente a vida comum, né, para quem não tem horários muito alternativos, a vida comum como é que funciona? A gente acorda de manhã, faz lá o nosso oferecimento do dia, faz nossa oração e vai para o trabalho. E o trabalho às vezes muitas das vezes essa oportunidade onde nós acabamos nos distraindo e nos esquecendo de Deus. É por isso que a gente precisa fazer o nosso trabalho com presença de Deus. Mas de qualquer forma, ao meio-dia é o horário do ângelus. É o horário onde você pode fazer, né, aquelas suas 3 Ave-Marias, e o anjo do Senhor anunciou a Maria, e voltar os olhos para a Virgem Maria. Sem uma espiritualidade mariana, o plano de vida fica muito difícil. Ela é essa alavanca para nós. Eu falei aqui com vocês sobre a importância da oração vocal, da oração mental, da leitura espiritual. Não cheguei a comentar da meditação, mas posso falar aqui no outro momento da meditação. Mas existe uma oração mariana chamada o Santo Terço, o Santo Rosário, que comunga tudo isso. No Santo Terço você está ali fazendo a oração vocal da Ave Maria e do Pai Nosso, e você pode, num momento de dispersão, prender a sua mente naquilo que você está falando, porque quando você prende a sua mente naquilo que você está falando, você traz a tua consciência de volta para a realidade, para aquele momento presente. Então você está fazendo naquele instante, na oração do Santo Terço, o quê? Um movimento da sua consciência para você voltar e permanecer ali. Então olha a importância da oração vocal nessa história. Mas o grande charme, a grande beleza da oração do terço, ela está na meditação. Ela está nessa contemplação que você faz dos mistérios, né? Tentando se colocar, como dizia São José Maria, como mais um elemento na história. Então eu imagino ali, por exemplo, dentro da anunciação do anjo, um anjo chegando na casa da Virgem Maria, anunciando para ela, e eu sendo ali, por exemplo, um empregado da casa, ou alguém, uma criança, contemplando aquela cena. Eu me coloco dentro da cena para viver aquilo com mais intimidade. Lembra que a oração mental, ela tem esse fulcro, né, de fazer-nos crescer em intimidade. Então olha quão rico é a oração do Santo Terço. E por isso nós precisamos botar isso na nossa vida, né? Colocar isso no nosso plano de vida, enxertar isso no nosso plano de vida, para que ele ganhe uma dinâmica diferente, para que ele ganhe uma dinâmica ao modelo do que Cristo quis conosco. E eu não preciso nem citar que nas diversas aparições da Virgem Maria, sobretudo talvez a mais chamativa de todas, né, de Fátima, quanto que a própria Virgem Maria foi insistente para rezar, para que rezássemos o terço, né, por nós, pelo mundo, pelos pecadores. Existe sempre uma parte que me sensibiliza bastante, assim, que é quando a Virgem Maria fala com os pastorinhos, e existe um momento onde os pastorinhos perguntam se eles irão se salvar. Então a Lúcia, assim, Jacinta iria logo para próximo dela, quando vai falar de Francisco, que é o terceiro pastorinho e o único menino, ela diz assim: sim, Francisco vai se salvar, mas deverá rezar muitos terços. Ou seja, cara, Francisco, um menino simples, puro,
precisou de muitos terços para se salvar, quanto mais eu precisarei, tá entendendo? Então a importância da gente colocar a oração do Santo Terço. E um dos segredos para a gente rezar o Santo Terço é o seguinte: olha, não criem muitas cerimônias para fazer a oração do terço. Tenha ele no seu bolso como uma arma realmente, como uma arma que anda para te proteger. E aproveita ocasiões. É claro que é maravilhoso você poder rezar o terço em família, tudo mais, mas melhor do que rezar em família é rezar sempre. É ter o terço constante, é não falhar nesse compromisso. Então isso é muito importante para a nossa vida espiritual, né? Enxerte a Virgem Maria. Então, normalmente eu utilizo 3 práticas, né? Que é a oração do Ângelus ao meio-dia, a oração do terço à tarde, que eu costumo fazer a oração, e as 3 Ave-Marias antes de dormir, que é uma outra tradição antiga, né? Que as pessoas costumavam a levar para o sono, levar para esse período de inconsciência, a companhia da Virgem Maria. Na própria liturgia das horas, antes, a liturgia das horas é a oração que os padres e religiosos precisam fazer. Na própria liturgia das horas, eles encerram com uma devoção mariana, né? Encerram sempre com uma oração mariana. Então, levem também a Virgem Maria para o seu sono. Peçam, sobretudo aqueles que têm problemas com a pureza, né, com a castidade, com essa dificuldade, levem esse tipo de oração para o seu sono, para que a Virgem Maria acompanhe vocês no sono, acompanhe vocês nos pensamentos, naquilo que virá na sua mente durante a noite, e te proteja quando você não puder estar de guarda, quando você não puder estar de vigília. Então, eu queria encerrar essa questão do plano de vida, né, colocando essa pitada do segredo, né, o segredo da Virgem Maria, o segredo de fazer ao modelo do que Ele mesmo fez, né, sempre estando com a Virgem Maria e escolhendo ela como um caminho de vinda até nós. Em todos os momentos da vida do Cristo, Maria exerceu diversos papéis, seja o de consolo, seja o de chamada à consciência do Cristo, seja o de ensino. Em todo instante, eu posso dizer que talvez a Virgem Maria foi a rainha dos anjos realmente, e o anjo supremo que acompanhou o Cristo em todo o seu procedimento, em toda a sua vida, em toda a sua história de salvação. Por que não nos acompanharia? Porque não seria ela, a partir de agora, a nossa mãe, se nos foi dada pelo próprio Cristo no momento ápice da cruz, quando ele chega naquele momento final e percebe o caminho que nós também precisaríamos correr, ele percebe que não o faríamos muito bem, não o saberíamos fazer se não fosse por meio dela, né? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ou seja, vai, meu filho, esse daqui é o caminho. Vocês não passarão pela paixão dessa vida, pelo calvário particular de cada um de vocês, se vocês não estiverem bem acompanhados. Se vocês não estiverem bem acompanhados. Bem, meus amigos, deixa eu voltar aqui um pouquinho só para ver os comentários e as perguntas aqui, né? A Patrícia colocou aqui: Maurício, certa vez perguntei a um professor católico sobre a intimidade com Deus. Ele me respondeu: reze o terço todos os dias. Isso mudou a minha vida. De fato, entendeu? Porque assim, não existe melhor forma. Olha, quando a gente quer xingar alguém, a gente xinga a geração da pessoa, não é isso? Talvez um dos xingamentos que mais nos afetam é quando chamam a gente de filho da coisa, né? Não é assim? E isso acontece, cara, porque a geração, a história, a árvore genealógica, para o judeu, ela tem uma ligação muito estrita com a verdade. Eu já falei com vocês aqui numa outra live sobre a emuná, né? A emuná é a face da verdade vista pelos hebreus. O que é a emuná? É a confiança num testemunho. Então, uma das faces da verdade, a verdade chega até nós, né? Nós concebemos a verdade, uma das formas é através do testemunho. A gente hoje vive num mundo cientificista, né? A gente acha que tudo tem que ser provado pela ciência, mas é óbvio que esse ideal de Descartes, né, da dúvida total, de tudo precisa ser provado, ele não se configura na nossa vida, né? Afinal, tudo o que você faz na tua vida, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você faz porque é provado cientificamente? É claro que não.
Você faz uma série de coisas por confiança. Existe uma série de crenças no seu coração, de filosofias de vida que vieram até você pelos seus pais, por exemplo. Pelos seus pais. Os seus pais, por uma crença, por uma confiança num testemunho. Por que nós temos tanta preocupação, por exemplo, com a educação dos nossos filhos? Porque as crianças, elas são muito suscetíveis à presença das coisas. Então você coloca uma criança, por exemplo, na presença de alguém, tá? Essa criança, ela se tempera daquilo ali. Você coloca a criança na presença do videogame, ela se tempera do videogame. Você coloca a criança na presença de outros amiguinhos, ela se tempera daquilo. A criança, ela é muito temperável. Ela é muito suscetível a isso. Nós adultos, nós vamos ganhando um pouco mais de resistência. Mas também vamos nos temperando daquilo que vamos nos colocando na presença. Então, nós ganhamos muitas das coisas na vida pelo testemunho. Porque estamos ouvindo e aprendendo alguma coisa de alguém. Então é emuná, né? É essa verdade que vem até nós pelo testemunho. Então, se é através do testemunho que a gente aprende uma série de coisas, que importância não tem a nossa família? E que importância nós não temos na intimidade com o Cristo, conhecendo a sua mãe, sabendo os detalhes, sabe? Conversando na nossa espiritualidade, na oração do Santo Terço, sobre os detalhes da vida do Cristo. As pessoas assim, mais sóbrias que eu conheço, elas têm a curiosidade de tentar imaginar, de tentar viver, de tentar extrair da própria Virgem Maria os detalhes da vida dela com Cristo. E por mais que não tenhamos certeza, nós podemos sim na nossa oração falar, conversar, né, com a Virgem Maria e perguntar, né, como era ter o menino Jesus no colo. Como foi os primeiros passinhos dele? Como foi esse pequeno momento assim, né? Eu tenho algumas músicas assim, né, que quando eu era criança minha mãe cantava pra mim, né, pra eu dormir, essas coisas. E grande parte assim do tempo com os meus filhos, principalmente os maiores, que eu tinha às vezes um pouquinho mais de tempo em casa, eu acompanhei muito de perto essa parte de botar pra dormir, porque os filhos vieram em sequência também. Então eu lembro assim que lá em Manaus, às vezes eu deitava na rede com os pequenininhos e ia dormir com eles. Eu procurava fazer desse meu trabalho com a minha família, né, com meus filhos, um pouco dessa experiência de oração, né. Eu ficava pensando, né, como deveria ser São José colocando o menino Jesus para dormir, em apoio à Virgem Maria, que às vezes estava trabalhando ou fazendo alguma outra coisa da casa, né, preparando o jantar ou preparando já o ambiente para eles poderem ir dormir. E eu ficava me imaginando, né? E existe uma cantora católica chamada Irmã Kelly Patrícia. Para quem não conhece, assim, né, ela fez muito parte da minha adolescência, e eu posso dizer da nossa adolescência, que eu posso acrescentar aqui para os alunos do professor Diego Reis aqui, que fez parte da dele também, né? A gente adorava as músicas da Irmã Kelly Patrícia porque eram músicas que traziam escritos de santos. Então, assim, eram músicas que tu viajava, né? Então, tem uma música que eu canto, tem duas músicas que eu gosto de cantar para meus filhos quando eles estão dormindo. E eles são exatamente desse exercício imaginativo, sabe? De Cristo criança, de imaginar e de viver, de crescer na intimidade com o Cristo nessa... Aí uma delas é assim, né? Jesus, tu conheces meu nome, enquanto a tempestade... Não, Jesus, tu conheces meu nome. Ah, não, ele fala da tempestade. Enquanto a tempestade ruge sobre o meu coração, descansas. Bem, eu não vou lembrar toda da letra aqui agora, porque ao vivo vai ficando mais difícil. Mas essa memória, sabe, do Cristo criança, deitado no colinho, né? Se colocando um pouco nessa presença, se colocando um pouco no lugar da própria Virgem Maria, isso é maravilhoso, assim, é um exercício grande de intimidade. E se a gente pode fazer isso com a música, quanto mais a gente pode fazer com o terço, contemplando os mistérios da nossa redenção, né? Deixa eu ver aqui o que a Evelyn colocou, né? E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai através de mim, senão por mim, né?
de fato, Jesus é o único caminho até o Pai, né? Mas e os caminhos até Jesus? Jesus deixou de ser Deus? Entende? Olha, eu quando quero fazer uma movimentação dentro da Marinha, por exemplo, eu preciso por um motivo social ou por um interesse próprio sair da minha cidade e ir para um outro. Digamos assim, preciso voltar para o Rio de Janeiro para cuidar da minha mãe, por uma questão de saúde da minha mãe. Eu preciso pedir isso para os meus superiores. E quem pode decidir isso é um almirante que é o diretor de pessoal da Marinha, é o cara que pode resolver para mim esse negócio. Só que eu não tenho ligação com esse diretor de pessoal da Marinha. Eu tenho ligação com o meu chefe. Entendeu? E por mais que eu possa assim, tentar mandar um zap, mandar uma carta lá pro diretor de pessoal, como é que isso vai chegar até lá? Ele não tem nenhuma intimidade comigo. Mas com o meu chefe eu tenho intimidade. Porque o meu chefe é mais próximo de mim. Então eu faço o quê? Uma solicitação para o meu chefe, para que o meu chefe interceda por mim. Então, é assim. Entende? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Ele é. Mas é por isso que eu comecei falando com vocês sobre essa característica nossa do brasileiro de perder um pouco dessa... de se sentir igual a todo mundo. No mundo há dignidades. O mundo medieval guardava essa relação com muito mais facilidade. Tá bom? Vamos lá, aqui. Aí, o Tiago colocou aqui, né? Se por Eva entra o pecado através de um fruto, através a segunda Eva, o segundo Adão, que nos direciona novamente para Deus. Isso. Prender a mente ao que estamos falando, da importância da oração vocal, não vocação oral. Não tinha essa visão sobre essas orações, tenho aprendido muito. Eu falei durante uma live aqui sobre a importância da oração vocal, né? Essa oração no qual nós pegamos uma coisa da tradição. Por exemplo, o que é a oração da Ave Maria? A oração da Ave Maria, por exemplo, ela é a saudação do anjo, ela é uma oração bíblica. A primeira parte dela. A segunda parte dela é fruto de muita discussão, né? Que, se eu não me engano, terminou essas discussões no concílio de Éfeso, onde se proclamou Maria como mãe de Deus e não só mãe da parte humana de Jesus, como dizia as heresias da época, né? Então, o que é a oração? É a história da tradição, é a história da Sagrada Escritura, no qual eu vou me conformar ao que minha boca fala. Eu vou tentar trazer a minha mente para se conformar com aquilo que a minha boca está falando. É claro que é importante a gente ter nossa oração espontânea, né? Na oração mental, essa oração no qual a gente fala com Deus dos nossos problemas, não uma oração de petição. Mas muito mais importante do que isso é a gente reconhecer que nós ainda não somos formatados, não estamos ainda no estado de pessoas puras, prontas para ir para o céu. Então é necessário fazer o caminho inverso, o caminho de conformar o nosso ser àquilo que a gente já sabe que é o caminho. A Patrícia está colocando aqui. Vamos lá, o Alexandre aqui. Ave Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, mãe de Deus Filho. Ave Maria, esposa de Deus Espírito Santo. Mais do que tu, só Deus. Isso mesmo. Com certeza, irmão, imagina o primeiro chorinho do Nosso Senhor no colo da Virgem Maria. Tem um canto latim bonito, Dorme Iesu. E, pô, Israel, esse Dorme Iesu, o meu filho cantou na escola quando eu estava em Manaus, cara. Que maravilha. Que maravilha. Dorme Iesu. O João cantou isso daí. Eu tenho um vídeo no meu perfil, vocês podem ver depois, dele cantando. Eu só tô com dúvida aqui se é pro Antônio ou se é pro Bernardo já. Mas ele cantando pro Antônio ou pro Bernardo dormir. Cantando em latim isso daí, é muito bonitinho. Isso ajuda muito no dia a dia. Ah, aqui, a Joana vindo em socorro pra mim. Oh, meu Deus, obrigado, Joana. Fiquei até com vergonha de ter esquecido aqui ao vivo a música, né? É essa mesmo. Jesus, tu conheces meu nome e teu doce olhar me chama. Ele me diz, simples abandono, eu quero guiar tua barquinha. Nossa, quantas vezes eu cantei isso pro João.
com tua vozinha de criança, que maravilha. É isso mesmo. Tu acalma as ondas encapeladas e o vento. É isso, meus queridos, é isso. Bem, a gente vai chegando ao final aqui da nossa live, tá? Hoje é sexta-feira, sábado a gente não tem, mas segunda-feira, mesmo sendo feriado, a gente está de volta, tá? Experimentem, né, nesse carnaval, andar nessa contramão, né? Pô, eu descobri isso cedo, graças a Deus, Israel. Graças a Deus, cara. Olha só, eu cantei na igreja uma época. Ainda bem que eu descobri isso cedo, cara. Então, meus amigos, é isso. Vamos inserir aí no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia, essa devoção à Virgem Maria. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, né, pode mandar direct, a gente pode ir conversando, tá? E é uma grande alegria estar aqui com vocês de novo, nesse momento de conversa, nesse momento de partilha, de participar com vocês, de ouvir a participação de vocês. Eu me sinto em casa aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Estamos já no 71º, né, papo matinal. Olha onde chegamos, né? 10, 15 pessoas aqui participando conosco, aqui de forma constante, entre mais saídas e entradas e saídas, né? Que maravilha a gente poder ser essa família aqui, tá? Contem comigo. E falar com vocês uma coisa. Tem alguns de vocês aqui que estão no meu grupo exclusivo. Aqueles que não tiverem, me mandem um direct se quiserem participar. Lá no grupo exclusivo a gente conversa algumas outras coisas. Eu coloco algumas postagens um pouco mais frutos de meditação, essas coisas todas. E vocês ficam por dentro também dos acontecimentos aí, né? Do que a gente está planejando e tudo mais. Tá bom? Então serão muito bem-vindos. Se quiserem fazer parte, só me mandem um direct aí, me passando um telefone no WhatsApp. Aqueles que eu não tiver, né? Eu acho que a maioria já me pediu e eu já adicionei. Tá bom? Pô, eu pensei em falar contigo, Alexandre. Me desculpa, porque eu vi que você vinha com uma certa frequência aqui. Mas aí eu fiquei com vergonha, cara. Não te mandei direct não. Mas fica à vontade aí. Me manda lá, só me manda um telefone zap que eu coloco você lá. Ó o Lucas Leandro aí. Saudade, meu irmão. Cara, o Lucas Leandro, a gente trabalhou junto no Terapia do Ítalo, cara. E aí, cara, um belo dia eu fui a São Paulo fazer uma viagem com a Maria, encontrei ele no restaurante, assim, do nada. Você vê que é Deus mesmo, né, nas coisas. Grande abraço, Lucas. Grande abraço. Então é isso, pessoal. Tentem colocar isso aí na vida de vocês, tá? Dúvidas, me perguntem. Participem dos stories, das caixinhas. E até segunda-feira no nosso próximo Papo Matinal, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.